Bom, o nosso convidado especial de hoje é Rômulo Amaro, presidente do Guarani, está aqui para falar sobre vários assuntos, mas o convite é para falar sobre a SAF. O Guarani recebeu uma proposta, o próprio Guarani divulgou esta informação e o presidente vai conversar conosco sobre o assunto. Ô Rômulo, um abraço para você, muito obrigado por aceitar aqui o convite para participar com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, Batista, é sempre um prazer atendê-lo, vocês da Band, o CH, o Gleger, um abraço. E vamos conversar, vamos falar a respeito dos principais assuntos. Quais são os tópicos mais importantes que você pode divulgar a respeito dessa proposta da SAF? E quem é o interessado? Batista, recebi essa proposta, né? Automaticamente eu já a encaminhei ao Conselho Deliberativo, ao presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. André Torquato, e que é o procedimento correto que o nosso estatuto rege, né? E ele automaticamente já encaminhou um ofício, um chamado para o Conselho Deliberativo se reunir para que possamos discutir a respeito dessa proposta. Então é um momento muito importante para o Guarani Futebol Clube, acho que como, não sei quem que falou, não sei se foi aqui no programa, não, que é a bala de prata, né? Eu digo que é a bala de ouro, não é nem a bala de prata, é a bala de ouro do Guarani, porque é realmente uma oportunidade que a gente tem de mudar de patamar, e eu acredito muito nisso, que nós temos esse potencial. Eu acho que chegou o momento da gente estudar bem essa proposta, e quem vai tomar essa decisão são os sócios do Guarani Futebol Clube. E é isso que a gente quer deixar bem às claras, todos os pontos, os processos. Já foi marcada também uma primeira chamada de uma reunião para que seja apresentada pelo próprio parceiro interessado, que ele vai fazer a explanação detalhada de como é que é essa proposta, de como é que ela funciona. Existem cláusulas de sigilo dentro dessa proposta, nas quais eu não posso aqui descrevê-la, mas a proposta tem que estar dentro das condições pré-estabelecidas, né? Que a gente busca para o Guarani mudar de patamar e voltar a ser enorme como sempre foi. A informação, né, que nós temos é que é o Roberto Graziano, o parceiro interessado, e a proposta é de 800 milhões de reais, num período de 20 anos. Procede essa informação? Batista, eu não posso abrir números, né? Como eu já te disse, existe cláusula de sigilo e a gente tem que ter eu como o mandatário hoje à frente da presidência do Guarani, eu tenho que respeitar e ter muita responsabilidade em relação a isso. Mas é uma proposta interessante que a gente vai avaliar. Juntamente por trás dessa proposta vem um estudo de anos que a gente tem junto à Ernst Young, que é uma empresa que está com a gente há muito tempo já e que acompanha e que ela participou dessa evolução, teve lá junto com o parceiro, sentou, debateu, trouxe, voltou. Então ela também participa desse processo com a gente. Inclusive vai estar presente nessa reunião para nos dar respaldo e também ajudar a tirar as dúvidas dos conselheiros, depois dos sócios também. E a ideia é que a gente evolua com toda 100% de transparência e que seja o melhor negócio para o Guarani Futebol Clube, que é o nosso objetivo. Bom, Rômulo, primeiro um prazer falar com você mais uma vez. É claro que a gente tem muitas dúvidas, eu não sei tudo que você pode falar, mas a principal delas com relação a como vai ser essa SAF e em relação também ao estádio Brinco de Ouro. Existe uma grande preocupação, eu até te perguntei o ano passado e eu sei que você estudou bastante esse contrato para fazer o melhor possível para o Guarani, né? É claro que a gente sabe, tem um lado do investimento
investidor, que ele puxa para um lado, você está tentando puxar para o lado do Guarani. Agora, o que você pode falar a respeito, vamos supor, você não vai falar claramente que é o Graziano, a gente sabe que é, mas como ele já é dono do estádio Brinco de Ouro, ele precisa entregar tudo aquilo que ele fez de acordo com a Justiça do Trabalho. Existe alguma possibilidade de mudar essa situação ou não? Ou ele vai fazer uma coisa totalmente independente, o investidor, no caso, com relação ao futebol? Porque existe essa preocupação, até o Tigrão falava ontem na Rádio Bandeirantes, mas ele vai ser dono de tudo. Se em algum momento ele quiser, ele pode vender tudo também. Essa é uma preocupação real, não só de sócios e conselheiros, mas do torcedor do Guarani. Uma outra situação que eu não sei se você pode falar ou não. Existe alguma cláusula com o investidor? Tem um prazo estabelecido de 4 anos, por exemplo, para o Guarani voltar para a Série A do Brasileiro. Existe alguma coisa em relação a desempenho também no contrato? Prazer em tê-lo conosco mais uma vez, Rômulo. Boa tarde, Breno. Prazer é meu em falar com você mais uma vez. Cara, como você mesmo colocou, eu não posso entrar dentro dos detalhes. O que eu posso te dizer é que o parceiro, o investidor que tem a ideia que nos mandou a proposta, tem muito boas intenções junto ao Guarani Futebol Clube. A relação não é de hoje que acontece junto com o Guarani. É um empresário de muito sucesso, de muita posse, um cara sério, que não é um aventureiro, e que as proteções relacionadas aos interesses do Guarani vão ser tomadas. E não é uma decisão minha, é uma decisão notória dentro do Conselho Deliberativo e dentro dos sócios. Nós vamos brigar e lutar para que seja o melhor para o Guarani Futebol Clube, que é a nossa obrigação. Mas temos pessoas muito competentes. O próprio Dr. André Torquato é um jurista renomado aqui na cidade de Campinas e no Brasil. E também analisou essa proposta. O restante dos integrantes do Conselho Deliberativo, todos os sócios do Guarani Futebol Clube terão a oportunidade de debater em 3 reuniões para tirar todas as dúvidas, as questões. Então, tudo vai ser muito bem conduzido, às claras. A Ernst Young, que é uma empresa renomada internacionalmente, está nos dando esse suporte como consultoria. Então, tudo isso vai ser conduzido com muita seriedade, com muita transparência e com a melhor das intenções possíveis. CH, a sua pergunta ao Rômulo Amaro, presidente do Guarani. Rômulo, está muito claro que você não pode falar sobre a proposta. Isso para mim está muito claro. Mas eu gostaria de saber quais são as exigências do Guarani. O Guarani vai fazer questão de colocar que cláusulas para que essa proposta seja efetivamente aprovada. E segundo, por favor, Botafogo do Rio e Cruzeiro, eles contraíram ao longo dos anos muitas dívidas, principalmente trabalhistas, enfim. O Botafogo foi vendido, se constituiu uma SAF e tem técnico de futebol, está há 20 anos sem receber. Quer dizer, montou a SAF, contrata todo ano e não paga, o passivo. Aconteceu a mesma coisa no Cruzeiro. O Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo, comprou a preço de banana e revendeu para o Pedrinho. Nada contra, mas tem gente na fila para receber. Você pode falar como é que isso vai funcionar? Está dentro das exigências que o Guarani pode pré-estabelecer para esse contrato rodar. Exatamente, CH. É por isso que é um dos motivos que a Ernst Young foi contratada, para brigar pelos interesses e ter respaldo junto à proposta e defender os interesses do Guarani Futebol Clube. A blindagem do patrimônio, os processos para que esses exemplos ruins que aconteceram nesses 2 cases que você citou não ocorram dentro do Guarani, foram colocados como primordiais dentro do processo de análise da consultoria. Ótimo. Que também participou do processo do Cruzeiro, inclusive. A Ernst Young participou na primeira fase do processo do Cruzeiro. Então, todas essas arestas que a gente pode correr, a gente tentou e deu um foco específico junto com a Ernst Young para que isso não aconteça.
a gente tem uma blindagem do patrimônio, a gente quer que as dívidas sejam assumidas, a gente precisa estabelecer a proposta de ter um estádio na medida do possível que possamos jogar uma Libertadores no futuro, muito próximo. Assim, é um propósito que o Guarani tem como objetivo, mudar o seu patamar. Para isso que a SAF vai servir, que vai chegar para nos dar essa possibilidade de voltar aos momentos de glória que o Guarani já teve. E esse é o nosso objetivo. Gleger, a sua pergunta ao Rômulo Amaro. Bom, primeiro, boa tarde, Rômulo, prazer tê-lo aqui, uma satisfação, grande amigo de longa data, fazia tempo que a gente não se encontrava. Ô Rômulo, você falou muito aí na questão da torcida, né, do torcedor, dos associados, de toda a assembleia que pode ter. E aí ontem, inclusive, nós falávamos muito sobre isso, porque é o seguinte, quando o clube vira SAF, a partir desse momento ele tem um dono, correto ou não? Então assim, porque hoje o patrimônio Guarani é da torcida. A partir do momento da SAF, não mais. Aí tem um dono e aí o cara faz o que ele quer, ele é dono e manda e ponto final. Você não acha, presidente, que a partir desse momento, e aí até na questão da aprovação dessa SAF, falando na questão do torcedor, possa haver algum tipo de restrição? Pô, mas é o melhor para o clube, isso todos nós sabemos, que a SAF ela é a solução de todos os problemas. Eu falo isso porque nós falávamos, até na época que a Portuguesa anunciou uma SAF e tal, eu e o CH falávamos muito sobre isso, e acelerou um processo para que fosse decidido logo, decidiram, beleza, ok, e nós estamos vendo o problema que está tendo lá. Então eu queria que você falasse um pouco da questão do torcedor, que a partir do momento da SAF, o Guarani Futebol Clube passa a ter um dono. Seja ele quem for, Roberto Graziano, empresário, seja quem for, mas é nessa questão. E o outro detalhe, já emendando também, que o Breno toca no assunto, mas eu acho que não ficou muito claro para mim, a questão do estádio. Como é que ficou nessa discussão, não sei se você pode falar também, a questão do estádio? Porque hoje o estádio é do Roberto Graziano. E ele tem que entregar o estádio novo para que assuma o Brinco de Ouro. Como é que fica a questão do Brinco de Ouro nessa discussão da SAF? Importante você tocar nesse assunto, que a gente tem a oportunidade de esclarecer. Exatamente. Uma coisa anda paralela à outra. Então, assim, a obrigação do Roberto ela não deixa de existir. Independente se a SAF venha a ser concretizada ou não. Então, isso foi uma venda judicial, né? Na verdade, daquele leilão, que depois ele se tornou uma venda judicial e ela está em aberto ainda. Certo. Ela não teve prazo dentro do processo pré-estabelecido, mas ela ainda está em aberto e essa obrigação ela tem que ser cumprida. Antemão, a gente não sai hoje do Brinco de Ouro antes desse cumprimento. Então, assim, a proposta que vai ser apresentada, ela tem lá os processos, as previsões de ter o estádio, de ter o seu treinamento, de ter tudo, mas não pode deixar de ser cumprido as exigências que o Guarani tem direito. E isso vai ser muito bem conduzido, muito bem acompanhado. Quanto ao dono, que você citou, que vai virar o dono, a torcida do Guarani pode ficar completamente tranquila em relação a isso, porque existem proteções internas e que terão interferências do Conselho de Administração. Nós teremos voz ativa dentro do Conselho também, para apontar, para acompanhar as principais decisões. Isso faz parte do processo da SAF. Então, todos esses detalhes de que esses mecanismos de proteção ou de inerência ou de ter, sabendo o que vai acontecer, o Guarani vai estar por dentro disso. Vai ser criado um conselho interno no qual o Guarani terá membros lá dentro para opinar, para votar, para saber e tomar as decisões em conjunto. É óbvio que o 90%, 10%, quem tem os 90% é que vai tomar as decisões e conduzir. Mas teremos ali as interferências, teremos as opiniões. O Guarani é um clube mais do que centenário, o maior clube do interior do Brasil, tem uma história dentro de Campinas, então isso não vai se chegar alguém lá e vai fechar as portas do Guarani no outro dia e mudar tudo. Então existe uma cultura por trás, existe uma história, então é um processo mais complexo um pouco e a gente está muito atento a todos esses detalhes. Legal. Você pode divulgar o percentual, é 90-10. 90 Roberto Graziano e 10 Guarani. Ele pode ser 90-10, a princípio. Não, mas nessa proposta, qual é o percentual? Eu não posso revelar, né? Mas o Rômulo? Pode ser 90-10, pode ser 50-50. Então, mas existe uma proposta, correto? Sim.
E nessa proposta, qual é o percentual? Nós vamos abrir ele na semana que vem para os sócios e para o Conselho Deliberativo. Oh, mas eu acho um negócio impressionante, porque não altera absolutamente nada. É uma informação que não vai comprometer, né, esse negócio. Vai ser bom, vai ser interessante, a gente vai debater bastante, vamos chegar no melhor para o Guarani Futebol Clube, Batista. Não, eu tenho certeza disso. Aliás, ontem eu falei aqui, né, se tiver que transformar em SAF, que seja com o Roberto Graziano. Eu conheci o Roberto Graziano em 1994, quando ele estampou a marca Magno na camisa do Guarani e ficou lá por um certo tempo. Aí em 2016 o Guarani estava na Série C e ele fez um aporte de capital lá, salvo engano, de 3 milhões e 800, 4 milhões, antecipando as parcelas. E a entrada do Roberto Graziano, ele entra e praticamente salva o Guarani. Porque o Grupo Zafari do Rio Grande do Sul tinha arrematado em leilão 105 milhões e tomaria posse imediatamente do Estádio Brinco de Ouro. É aonde que entra o Roberto Graziano. Uma proposta para comprar judicialmente o Estádio Brinco de Ouro por 105,5 milhões e pagar uma mensalidade de 350 mil durante 10 anos, que deve estar agora estourando, né? Acho que no meio do ano agora termina esse prazo. Então ele evitou a insolvência, porque se o Grupo Zafari fica com o Estádio Brinco de Ouro, o Guarani não tinha onde jogar, teria que alugar alguma sala para poder continuar existindo. Então, se tem alguém que tem possibilidade, responsabilidade, pela competência e pela ligação com o Guarani para comprar a SAF do Guarani, esse cara é o Roberto Graziano. O Batista, ele tem uma história com o Guarani, não é de 6 meses nem de 1 ano, né, cara? Se você for ver, em 94, estamos falando de 30 anos. Então, é realmente um empresário de sucesso, né? As empresas dele, todas 35 anos de empresa. Então, a gente recebe a proposta e vamos encaminhá-la com muito bons olhos. Temos possibilidade de fazer mais uma pergunta, somente uma, nós estamos aqui em 4, né? Mas a produção me avisa uma pergunta, então ela será feita fora da SAF, outros assuntos pelo Breno Beretta, que cobre o dia a dia do Guarani. Bebê. Bom, eu gostaria que você falasse, Rômulo, a respeito da continuidade com relação ao futebol do Guarani, né? Até porque o Campeonato Paulista está aí, independente da SAF, o Guarani precisa inicialmente ficar na primeira divisão e depois, é claro, que vai buscar a classificação, né? Como que você vê essa situação? Até porque no dia 5 de março, e uma coisa liga a outra, dia 5 de março, provavelmente a SAF vai estar aprovada, a gente espera isso e torce para isso, né? Como que você vê essa situação? Você já conversou a respeito de continuidade, os homens do futebol, o Elano, o Farney, o próprio Matheus, né? A gente critica muito as situações, mas é importante para o Guarani já ter um norte para a Série C do Brasileiro, ou você acredita que vai mudar tudo, porque não vai estar mais na sua mão? Essa continuidade, como que você está vendo o Guarani no Campeonato Paulista hoje? Tem 2 pontos, jogou melhor contra o Santos, mas te preocupa? Você está animado? Como que você está vendo o Guarani no Paulista? Breno, eu vejo assim, acho que o jogo que a gente fez contra o Santos foi um divisor de águas muito importante, que ali a gente mostrou realmente que o time está começando a encaixar. É uma 3ª rodada, a gente sabe que o campeonato é curto, né? São 8 rodadas e 2 rodadas já se passaram. Esse tropeço que nós tivemos no primeiro jogo, de não conseguir realizar os 3 pontos dentro de casa e tomar esse gol no último minuto, foi uma coisa que emocionalmente balançou, porque a gente estava com uma expectativa muito grande, inclusive da própria torcida, e os treinamentos estavam mostrando muito isso. Mas esse é o futebol, né? Esses são as histórias que o futebol nos revela e nos deixa aí para a gente contar depois. Mas o importante é que o time mostrou uma reação perante a um adversário de primeiro nível de Série A, campeão de vários títulos internacionais, e isso nos deu um respaldo e uma confiança muito grande.
Inclusive que o placar poderia ter sido até extenso, né? Poderíamos ter, acho que um placar justo seria uma vitória do Guarani, né? Porque perdemos um pênalti, perdemos duas finalizações na cara do gol, com a excelência do goleiro do Santos, que é um dos melhores goleiros do Brasil na atualidade. Então acho que isso deu uma confiança muito grande para o próprio treinador, para os próprios atletas que chamaram a responsabilidade dentro do vestiário, que enxergaram, porque hoje nós temos um elenco de alto nível, de Série B praticamente, e eles bateram no peito, chamaram a responsabilidade, e nós precisamos entregar mais, e a cobrança está muito alta, muito forte, também dentro dos bastidores. Eu acho que isso tudo motivou para que a gente fizesse um bom jogo, e a expectativa é muito grande, Breno, que a gente tem aí 2 rodadas onde a gente possa realizar pontos, e pensando até numa possível classificação. A gente acredita muito sim nessa continuidade do Campeonato Paulista, a gente chegar aí a exercer uma possível classificação. Ô Rômulo, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nessas negociações. Campinas é uma cidade que está acima de 15 capitais do Brasil. Uma cidade pujante, uma grande cidade, e representa uma imensa região. Não pode ficar numa situação como essa, como está o futebol de Campinas. Guarani participou de 3 Libertadores, campeão brasileiro em 78. É um time que revelou inúmeros jogadores para o futebol do mundo. E aí fica rastejando em divisões menores, e o futebol está muito caro, não tem como tocar se não tiver um investidor. Então tomara que dê tudo certo. Esse é o meu desejo, e que o Guarani volte aos seus melhores dias disputando as pontas dos campeonatos. Muito sucesso aí na negociação. Muito obrigado, Batista. Eu disse até no início do ano que 2026 vai ser um ano muito importante para o Guarani, vai ser o ano da nossa virada, e eu acredito nisso.